na parte de segunda-feira, compreendendo o amor de Deus. Infelizmente, a palavra amor atualmente está muito banalizada. A palavra amor está sendo usada hoje para qualquer coisa. O que mais se vê no mundo é um amor egoísta, é um amor que tortura, é um amor que mata. E as pessoas dizem, ele fez isso por amor. Meu querido irmão, o amor, segundo a palavra de Deus, não tem nada a ver com torturar pessoas ou matar pessoas. O amor de Deus é se dar. O amor de Deus é sacrificar-se por alguém. Satanás tem feito tudo o que ele pode para destruir, para degenerar a palavra amor, o conceito do amor. Por que ele faz isto? Porque a Bíblia diz em 1 João 3,8 que Deus é amor. E Satanás quer destruir o conceito de um Deus que ama, um Deus que se deu a si mesmo para a nossa salvação. Herdar a natureza pecaminosa significa que a nossa percepção do universo foi contaminada por tendências ao egoísmo e ao orgulho. Então, o nosso amor é um amor egoísta, orgulhoso, mas Deus quer que você entenda o amor segundo a Bíblia, o amor segundo revelado no caráter de Deus. A cultura popular promove uma compreensão de amor que se concentra em realizações, não em promover o bem dos outros. Por isso, temos dificuldades em compreender o assunto da maneira como Deus o vê. Entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender a profecia. Um dos temas fundamentais do grande conflito é a distorção generalizada do caráter de Deus. Ellen White escreveu sobre o fim do conflito cósmico, o conflito dos séculos, e ela termina com estas palavras: desde o menor átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. É assim que ela termina o grande conflito, falando que Deus é amor. Hoje existe muito do falso amor, mas Deus quer implantar em você e em mim o verdadeiro amor a Deus, o verdadeiro amor ao nosso semelhante. A palavra amor aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis capítulo 22, verso 2. Abra sua Bíblia. Aqui diz: e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Aqui em Gênesis 22, 2 está a primeira vez em que a palavra amor aparece, o verbo amar, falando do amor de Abraão para com seu filho, seu único filho, Isaque. E aqui o amor está intrinsecamente relacionado com o dar, o sacrificar o próprio filho. Eu convido você para que leia toda a narração aqui feita em Gênesis capítulo 22, vamos ler a partir do verso 1 até o verso 13. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Ele disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 dos seus moços e Isaque seu filho e fendeu lenha para o holocausto e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. 3 dias de viagem, 3 dias de angústia, de ansiedade. Imagine só, Abraão por 3 dias caminhando em direção ao monte para sacrificar o seu filho Isaque. Por 3 dias, a mente de Abraão estava focada no sacrifício que Deus pediu para ele fazer. Deus intencionalmente deu tempo para Abraão meditar e pensar naquilo que ele faria. E foram 3 dias também usados para Satanás na tentativa de desanimar Abraão, fazer com que ele desobedecesse à voz de Deus. E ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços, ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Havendo adorado, tornaremos a vós. Abraão estava falando pela fé, tornaremos a vós. Queridos,
Nem mesmo Abraão entendia o que aconteceria no Monte Moriá. Mas ele, pela fé, ele disse: tornaremos a vós. E, verso 6, tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Que pergunta difícil de ser respondida. Onde está o cordeiro para o holocausto? Isaque não sabia que ele seria o cordeiro. E Abraão, mais uma vez, demonstrou sua fé, mostrou a confiança na providência divina. Veja a resposta que Abraão deu. E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Deus proverá. São palavras de fé. Ele estava se lançando com fé sobre aquele que deu para ele um filho. O Deus que prometeu que através de Isaque a sua semente se espalharia e encheria a terra. Abraão estava confiando neste Deus, entendendo que Deus poderia até mesmo ressuscitar Isaque da morte. Deus pode todas as coisas. Isaque, o nascimento dele já foi um milagre, porque Abraão tinha 100 anos e Sara tinha 90 anos. O nascimento de Isaque foi um milagre. E Abraão tinha certeza plena de que Deus poderia fazer mais um milagre, ressuscitar Isaque, se necessário fosse. Assim caminharam ambos juntos. E o verso 9, e vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus, e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Este anjo do Senhor é o próprio Deus. Era o Deus Filho conversando com Abraão. Abraão, Abraão. E ele me disse: eis-me aqui. E então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Não me negaste. Quando o anjo do Senhor disse: porque agora eu sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o anjo do Senhor se declarou sendo o próprio Deus. Não me negaste o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato, e foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar do seu filho. Com que alegria, com um sorriso no rosto, Abraão olhou para aquele cordeiro com os chifres presos no arbusto, e ele foi até ali e pegou aquele cordeiro provido por Deus. Quando Abraão respondeu à pergunta de Isaque, dizendo: o Senhor Deus proverá o cordeiro. Agora Abraão estava vendo a provisão feita por Deus. Deus sempre provê um cordeiro. No Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, Deus proveu um cordeiro. Um cordeiro foi morto. Queridos, um cordeiro foi morto no sacrifício de Abel. Um cordeiro foi morto quando Noé saiu da arca e fez um altar ao Senhor e ofereceu a Deus sacrifícios. Deus sempre estava provendo um cordeiro. E hoje? Hoje Deus continua provendo um cordeiro. É Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que se tornou Emanuel, um de nós, aquele que recebeu o nome de Jesus, porque ele nos salva dos nossos pecados. O amor, segundo a palavra de Deus, ele se dá, ele se entrega, como está em João 3,16. A fé de Abraão em Deus era tão profunda que o fez acreditar que o Senhor seria capaz de ressuscitar o seu filho caso o oferecesse em sacrifício. É exatamente isto que em Hebreus capítulo 11, verso 18 diz: sendo-lhe dito, em Isaque será chamada a tua descendência, considerou que Deus era poderoso para até dos mortos o ressuscitar. Essa história prefigurava o amor de Deus pela humanidade. Ele nos amou a ponto de dar o seu Filho unigênito, e então o ressuscitou.
E Isaac também é chamado de filho único. Assim foi revelado o tipo de amor que Deus tem por nós. Um amor que se sacrifica, um amor que se deu a si mesmo. Deus o Pai deu o seu Filho não somente por 33 anos para viver na terra. Deus o Pai deu o seu Filho para todo sempre. Você entende o que significa para todo sempre, eternamente? Jesus Cristo é uma dádiva para a família humana. Ele se tornou um de nós. Ele ligou-se a você por laços que jamais se partirão, assumindo a natureza humana. Ele terá um corpo humano para todo sempre. Ele decidiu deixar de usar a forma divina para usar a forma humana para todo sempre, tornando-se o segundo Adão. Através do primeiro Adão veio o pecado e a morte, mas através do segundo Adão veio o perdão, a vida eterna, a salvação. Bendito seja Deus por revelar o seu amor a você e a mim de forma irrefutável na pessoa de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. Aleluia!